Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso material sobre as grandes navegações, só que mais precisamente a gente vai tentar entender um pouquinho as navegações portuguesas e espanholas de uma maneira mais precisa, mais específica, porque elas são fundamentais para posteriormente a gente conseguir estudar o processo de colonização na América, tá bem? São debates importantes, que já sofreram várias alterações historiográficas e que constantemente eu ainda percebo que os alunos eles sempre ficam em dúvida. Essa nossa aula de hoje ela está muito relacionada à data, então peço que vocês prestem muita atenção. Não é o tipo de aula que eu sei que os alunos gostam, tá? Justamente por isso, por causa dessa marcação de períodos, mas é essencial que a gente tenha essa compreensão mais global para percebermos como foi um processo gradual, para a gente ver a diferença dos períodos das datas, para não cometermos o erro de achar que isso foi uma coisa do dia para a noite, tá bem? Então, para a gente entender essa questão das navegações portuguesas e espanholas, vamos perceber como é que esse pessoal começou a se destacar no processo de expansão marítima. Porque necessariamente em 1415 os portugueses vão conquistar a cidade de Celta, que era uma região do norte da África controlada por mouros. O que seria um mouro? De uma maneira muito simples aqui, muito básica, um mouro é um árabe muçulmano, tá? Então esses grupos muçulmanos eles dominaram aquela região. Os portugueses, católicos, tudo naquelas guerras de reconquista, nas cruzadas, combatiam esses grupos. Então em 1415, a cidade de Celta ela é conquistada pelos portugueses e a partir daí os portugueses eles tinham um ponto comercial, assim se eu posso dizer para vocês, estrategicamente bem montado. A gente vai perceber que essa conquista de Celta vai auxiliar que futuramente os portugueses consigam chegar à Ilha da Madeira e a outros espaços no mar aberto ali, tá bem? Outra coisa importantíssima que vai acontecer algumas décadas depois é a queda de Constantinopla, tá? A queda de Constantinopla vai dificultar muito que o comércio ele aconteça por terra, porque antes Constantinopla ele funcionava necessariamente como um dos maiores é, postos comerciais. As pessoas que vinham do Oriente passavam por lá, deixavam seus produtos, negociavam seus produtos e seguiam para o Ocidente. Então era um grande porto comercial, um entreposto comercial ali. A queda de Constantinopla vai dificultar essa possibilidade de conseguir especiarias pelo continente. Logo, as rotas marítimas elas vão começar a ser muito mais valorizadas. A gente vai perceber que os grupos eles vão começar a buscar outros espaços. Isso vai meio que forçar Portugal e Espanha e outros povos a tentarem rotas marítimas. No caso da França, Roma e outros países, tá? Eles vão seguir o comércio pelo mar Mediterrâneo ali, que eram zonas que já tinham uma certa influência necessariamente, tá bem? Em 1492, os espanhóis vão conquistar Granada, tá? Acabando com uma das últimas regiões de domínio mouro, que era um dos espaços que a gente vai estar tendo da Península Ibérica. Era o último reduto de mouros dentro da Península Ibérica. A partir daí a gente já vai ter uma consolidação, um início de uma consolidação de reinos católicos bem maiores naquele espaço, como Portugal e Espanha. A partir da queda de Granada, o que fortalece muito mais esses reinos, o que dá a possibilidade de a gente estar vendo a construção de reinos bem mais estruturados, tá? Que vão estar conseguindo mais recursos. Dentro dos séculos XV e XVI, a busca por metais preciosos aumenta. Para algumas pessoas, o século XVI, principalmente os espanhóis ali, vai ser o chamado século de ouro, por causa da conquista de terras na América, que a gente vai ver logo mais. Tá? Portugal e Espanha eram reinos católicos e eles também vão estar com a ideia de tentar levar essa crença para outras regiões. Foi uma coisa que a gente discutiu em Reforma Protestante. Tá certo? O que vai auxiliar necessariamente esse avanço para o mar, essas novas abordagens, vai ser o desenvolvimento de instrumentos de navegação. Com as cruzadas, esse contato com o Ocidente, com o Oriente, perdão, esse contato entre Oriente e Ocidente, vai possibilitar que muitas pessoas da Europa tenham acesso a tecnologias chinesas e árabes. Por exemplo, essa imagem de cima a gente tem um astrolábio, que necessariamente era um instrumento árabe. Embaixo, a bússola é uma invenção chinesa. Esse materialzinho que vocês estão vendo aí, que parece uma colher, tá? É uma bússola chinesa, uma representação do que a gente entende hoje como a nossa bússola
atual. Além de novos instrumentos, ou além de novas formas de navegar, como a caravela. A caravela é uma construção portuguesa, fruto da escola de Avis, tá? Que eu até recomendei que vocês dessem uma pesquisada sobre isso, é fundamental para a gente entender esse material, tá? E a caravela, ela vai ser um tipo de embarcação mais estreita, mais rápida, que navegava com a força do vento e possibilitava que as viagens elas acontecessem de maneira mais rápida, como eu acabei de falar para vocês. Então foi outro enorme avanço, eu não vou falar nem grande avanço, foi outro enorme avanço no processo da expansão marítima. Tanto a caravela como esses instrumentos de navegação possibilitava novas experiências no mar aberto, tá? Principalmente para quem já navegava mais tempo como os portugueses, isso aí foi um pulo, tá? Para essa expansão. Então os instrumentos de navegação vão ser dois, né? Não, a gente não pode segregar aqui. Um dos responsáveis maiores por essa expansão. E aí a gente vai passar para entender as diferenças desse processo de expansão, tá? A gente vai ter por parte dos portugueses um processo de navegação por cabotagem. Vai ser um processo mais curto, tá? Mais gradual, curto não, mais gradual, o que possibilita essa expansão marítima. Em 1419 eles vão chegar à Ilha da Madeira, tá? Em 1443 eles vão acabar chegando na Ilha de Argin, se aproximam dos africanos. Uma coisa importante com essa conquista de Argin é que eles começam a montar relações comerciais com alguns impérios africanos mais à costa, tá? Com bantos e tantos outros, na venda de escravos, metais preciosos, armas e vários outros produtos. Essa negociação ela dá uma expandida considerável nas relações com a coroa portuguesa, porque a gente tem uma expansão do mercado, tá? E os portugueses vão acabar implantando feitorias em vários pontos da costa africana, tentando manter essa linha aí de negociação, tá? Em 56 eles chegam ali de Cabo Verde, tá? Vão conseguir montar alguns engenhos de açúcar. Em 82 vai se iniciar a exploração na região do Congo, mais uma vez montando feitorias, mantendo relações com os povos e grupos daquela região. Em 88, e aí a gente vê um fato importantíssimo para a navegação portuguesa, que é quando Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, que depois vai acabar se tornando, a pedido do rei de Portugal, Dom João II, Cabo da Boa Esperança, a partir desse contorno que ele faz lá no extremo sul da África, e aí já tem caminho para Madagascar. 10 anos depois, Vasco da Gama vai chegar a Calicut, na Índia, iniciando uma linha de negociação direta. Agora os portugueses eles conseguiam meios de estar negociando diretamente com a Índia. Lembrem-se que o processo de navegação não é algo rápido. Eles não faziam isso em 2 dias. Tá? Saída para as Índias e retorno eram coisas que cartas relatam de durar 6 meses, 2 anos, 3, das pessoas em alto mar para depois voltar. Existem cartas de viagem que relatam viagens de Portugal para a América com duração de 6 meses. Então temos que entender essa relação, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Já a Espanha, né, o processo na Espanha vai acontecer um pouquinho diferente aí nessas relações. Em 92, Fernando e Isabel de Castela eles vão começar a buscar rotas para conseguir chegar às Índias também. Só que eles queriam uma rota nova. Cristóvão Colombo ele tinha a ideia de conseguir chegar na Índia, só que navegando via Ocidente. Tá? Ele não ia fazer essa rota, o périplo africano que os portugueses fizeram até chegar. O pensamento era sair navegando pelo Atlântico para chegar até a Índia. Só que no caminho não se esperava, entre aspas, várias aspas aí, que se encontrasse um continente muito maior que a América. E aqui eu chego numa discussão com vocês que é necessário a gente estar abordando. Essa ideia de que não se sabia que existiam terras ali para o ocidente, ali via Atlântico. Isso é uma coisa que já tem caído por terra há muito tempo, tá? Porque vários navegadores já aportaram por aqui. A gente tem relatos de períodos muito anteriores a esse, de embarcações. Foi descoberto, acredito que há uns 6 anos atrás, restos de embarcações vikings na América do Norte. Então, não estamos falando de uma coisa que navegações para a América foi uma coisa que aconteceu isolada nesse período da história. Já se sabia.
A grande questão é que não era uma coisa que se acontecia corriqueiramente, não era uma coisa, um padrão, tá bem? Então se esperava que desse a volta ao globo, se chegaria à, à Índia. Cristóvão Colombo ele acreditava na ideia que a Terra era redonda, então ele persistia nessa ideia, a contramão de pensamentos do período que diziam que a Terra era reta, era chata. Tá? Então, mesmo assim, se pensava. Em 12 de outubro de 92, Colombo chega à América, tá? Começando também outro processo de exploração. Uma coisa interessante aqui que precisa ser explorada. Essa ideia de contornar o globo, ela não acaba com essa chegada de Colombo à América. A gente vai perceber uma permanência, outras tentativas de chegar, dar uma volta no globo, como por exemplo Fernando Magalhães, né, que morre, não consegue, tá? Mas Sebastião Elcano ele conclui esse processo ali, se eu não estiver enganado, por volta de 1521, já anos mais à frente. Mas existe esse processo de circunnavegação aí da Terra como um dos planos dos espanhóis para chegar às Índias, tá? Pelo Pacífico e tudo mais. Outra coisa interessante é que Portugal e Espanha vão acabar disputando as terras da América. Em 94 a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas assinado, dividindo o território entre Portugal e Espanha, porque Portugal ele vai exigir uma parte daquela descoberta e tudo mais, né? Isso não vai ser bem visto por outros grupos, tanto que o rei da França na época vai exigir de Portugal e Espanha um testamento de Adão. Claro que isso é uma piada que é feito pelo rei da Espanha, porque se sabia que segundo ele, aquela terra não tinha dono e podia ser explorada por outros grupos. Era uma desculpa para tentar conseguir manter relação com os povos daquela nova descoberta, claro, né? E aí a gente entra em outra discussão também sobre isso, que é com relação ao que aconteceu aqui. A gente tem uma descoberta, um achamento ou uma invasão, tá? É um tema que é bem recorrente quando se para falar sobre esse processo de colonização, tá? Então, seguindo, aqui a gente tem uma representaçãozinha, eu quero que vocês pausem depois o vídeo nesse mapa, porque nós temos algumas dessas rotas que foram feitas no período, tá? Tanto a viagem de Bartolomeu Dias, tanto a de Fernando Magalhães, quanto a de Sebastião Elcano e tantos outros aí, tá? Vale muito a pena uma conferida nesse mapa, porque ele sintetiza muito com as datas, com as informações, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, tá certo? Parem para ver isso aí que é muito importante. E aí eu deixo essa atividadezinha para vocês, tá bem? Leiam o livro, respondam questão 3, 4 e 5 e aproveitem, tá? Foco nos estudos aí nessa quarentena e que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa entre em contato, me procurem na rede, que a gente só tem a ganhar com isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.